A paz para todos aqui da célula. Amém. Amém. A paz para quem está me assistindo ou vai me assistir depois, né? Pelo Facebook ou pelo YouTube. A gente está fazendo um estudo hoje sobre a Contra-Reforma. Se você não sabe o que é Contra-Reforma, eu tenho certeza que a gente vai aprender junto nessa noite. Acho que o Rodrigo conhece já o que é Contra-Reforma. Meu pai acho que não se conhece o que é Contra-Reforma. Filhão, eu não vou nem perguntar que você não sabe. Vamos lá então. Lembra que eu falei nas aulas passadas? Para quem vai me assistir pelo YouTube, eu me chamo Thiago e esse aqui é o estudo da história da igreja. Esse estudo é um estudo que eu tenho dado aula desde 2017 e todas as lições estão no blog verdadesdoespírito.com. Essa também vai estar no blog. Tudo em texto. Amém? E tudo de graça. Você pode ir lá e ver todas as lições de graça. Hoje nós vamos falar sobre a lição 44. A Contra-Reforma. Vamos lá então. Vamos ver se alguém lembra. De onde surgiu o nome protestante? Eu sei. É. Eu sei. Da Igreja Católica. Eu sei. Da Igreja Católica. É um documento chamado Protestátil. E esse documento dava aos cristãos a liberdade de poder cultuar uma doutrina diferente da fé católica, sem medo de sofrer punição. Isso na Europa. Então vamos lá. Com o Protestante em vigor, então não tinha uma punição para quem tivesse uma fé ou uma doutrina diferente da Igreja Católica. Aí, nesse meio tempo, na Europa, surgiu 3 frentes. Os calvinistas, os luteranos e os anabatistas. Essas são as 3 principais. Podem ter existido outras. Então, na aula passada eu falei sobre os 3. Os calvinistas acreditam na predestinação e tem uma lei dividida em 5 tópicos. Eu já falei na aula passada. Os luteranos são os 5 solas. Sola Escritura, Sola Gratia. E os anabatistas são pessoas que não estavam satisfeitas com a doutrina dos luteranos, que veio diretamente de Lutero. Então, antigamente a Igreja Católica tinha um poder ali, tinha um monopólio do cristianismo. Então as pessoas que eram cristãos, ou era dos cristãos desconhecidos, que não estavam ligados à igreja nenhuma, ou fazia parte da Igreja Católica. Com o protestátil, as pessoas tiveram a liberdade de escolher ser cristão, mas de uma fé diferente da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica começou a perder força. Por quê? Em vez de ela crescer o número de membros, esses números de membros estavam perdendo para os luteranos, calvinistas e para os anabatistas. Então, eles estavam começando a perder força. Eles eram a maior igreja ali, cristã, como instituição, né? Então, eles começaram a perder força. Então, eles começaram a planejar algo para poder impedir isso. Para que as pessoas não deixassem de seguir a Igreja Católica e continuassem na Igreja Católica. Por quê? Tentaram a violência e não conseguiram. Amém? Com o protestante, eles não podiam fazer violência ali. Então eles queriam fazer medidas para convencer as pessoas, para que as pessoas pudessem continuar na Igreja Católica. Amém? Eu botei aqui, ó. A Igreja Católica, então, estava perdendo força. E algo deveria ser feito. E quando a igreja preocupou-se apenas em ocultar o conhecimento bíblico para os seus fiéis, as igrejas protestantes divulgavam a Bíblia. Então, naquela época, por que as outras igrejas estavam ganhando força e a Igreja Católica não? A Igreja Católica não ensinava a Bíblia. Até hoje não ensina também, né? A verdade é essa, até hoje não ensina. Nem a Igreja Evangélica ensina, falar a verdade. Mas naquela época era pior. O conhecimento estava lá para os padres lá, que estudavam, mas não passavam para o povo. O povo não tinha acesso à Bíblia. Tanto que Martinho Lutero, para ele conseguir uma Bíblia, ele teve que procurar uma universidade. A Bíblia não tinha ainda. Tanto que foi a partir dele que as Bíblias começaram a ficar mais populares.
Porque ele traduziu para o alemão e aí começou as cópias. Então, por exemplo, eu quero adorar a Deus. Eu sei que a Bíblia é um livro sagrado. Pô, se naquela igreja ensina, e a igreja onde eu passei a vida toda, como católico me ensinou, claro que vai me despertar o interesse de eu tentar ir nessas igrejas. Ou calvinista, ou luterano, ou anabatista. Porque lá ensinavam a Bíblia. Então a igreja católica vendo isso, ele começou o movimento de contra-reforma. Amém? Amém. Reforma protestante é uma coisa, já aconteceu aqui nos estudos. Foi quando a igreja teve as 95 teses, fez uma nova fé. É o nascimento do protestantismo. E a contra-reforma é a tentativa da igreja católica de falar assim, ó, não vão não, vamos reformular nossos conceitos para que vocês continuem conosco. Alguma dúvida? Hoje em dia praticamente está assim, só que hoje as pessoas têm mais facilidade ao acesso, mas não querem. Né? Aqui no Brasil. Uma vez eu contei um missionário, vocês não lembram disso, acho que foi ele que estava falando para mim, da Assembleia, que lá fora, nesse lugar que o evangelho é mais difícil, acontece uma porção de milagre que não acontece aqui. Acho que Deus se manifesta de uma forma tão grande que lá se manifesta um milagre que aqui nem ousa a gente imaginar. As pessoas que estão em países perseguidos pelo islamismo ou pelo comunismo, essas coisas, elas querem Deus. E não tem a Bíblia às vezes acesso, não pode mexer na internet procurando no Google lá. Na China não tem Google. Na China, não tem YouTube na China, é do próprio deles. Então, às vezes o cara vai procurar Google na Bíblia online na China, não vai achar. Então, nós temos uma Bíblia, nós temos o Google, o Yahoo, temos a internet, temos uma porção de live de pessoas para ensinar e a gente não quer aprender. Sabe o que a gente quer? Na verdade, a gente quer unção para mostrar para os outros que é mais, ou que é mais amigo de Deus, ou que é mais ungido por Deus do que o próximo. Estudar ninguém quer. Aí por isso que eu falei na segunda-feira sobre o negócio de reteté. As pessoas não querem aprender a Bíblia, não querem aprender, não querem estudar, cara. Só quer ficar rodando lá e entregando revelação. Eu não sou contra a revelação, eu falo antes. Que a gente vai falar uma coisa aqui daqui a pouco sobre isso. Então, a igreja pensou assim, pô, nós estamos perdendo terreno. Nós vamos ter que fazer alguma coisa. Então, o que foi a Contra-Reforma? A Contra-Reforma foi um conjunto de medidas adotadas pela Igreja Católica para captar fiéis que saíram ou foram, de certa forma, seduzidos pela doutrina protestante. Ou seja, foram medidas para impedir o êxodo católico para a Igreja Protestante e também para evangelizar aqueles que não têm fé nenhuma. Amém? Aí é como se fosse uma concorrência. Já que tinha os protestantes evangelizando, eles começaram também a evangelizar e ensinar aqueles que estavam na igreja, já estavam quase saindo, falou, opa, não sai não, que a gente tem a gente está revendo nossos conceitos e tal. Aí eu te pergunto, cara, isso é o que o Martinho Lutero queria fazer. Martinho Lutero queria que a igreja revesse seus conceitos. A Igreja Católica, através da Contra-Reforma, entendeu isso. Mas entendeu isso como já era tarde demais, como já tinha aberto outras igrejas, não tinha como voltar atrás. Quando o Martinho Lutero ele abriu a opção da pessoa estudar por si própria a Bíblia, ele deu um caminho que ia abrir igrejas e nunca mais ia voltar como era antes. Agora, se a Igreja Católica tivesse ouvido Martinho Lutero, através dos debates que ninguém quis debater com ele, entendeu? Isso não teria acontecido. Talvez teria uma igreja hoje com uma instituição humana única, né? Talvez, né? Isso é uma suposição. Então, já era. Já derramou leite, agora não tinha como voltar atrás. As igrejas estão aí. Igual hoje eu falo, tu sabe. Tem muita gente hoje que abre a igreja e se auto-intitula João Batista. Ou defensor do Evangelho. Ele abre uma igreja e fala, não, todas as igrejas estão erradas e a minha está certa. Cara, isso não existe hoje, cara. Não existe. Não existe. A tua igreja vai ser mais uma. Aqui, a gente planeja abrir uma igreja assim. Com instituição humana, isso vai falhar. Agora,
a verdadeira igreja é o corpo de Cristo. E eu falo, tem membros da igreja católica lá, tem membro da igreja protestante, tem membro do desigrejado. O corpo de Cristo não tem denominação. Por mais que as pessoas pensem diferente, ou tenham uma doutrina que é um pouco diferente da outra, alguns são até mais radicais, outros são mais assim, receptivos, é o corpo. E qual é o exemplo que eu uso nisso? Se você pega o João Batista e Jesus, os dois tinham doutrinas diferentes, pregavam a graça. Tanto que o João Batista, os servos dele jejuavam, Jesus não. Ele tinha um modo, como posso dizer, João Batista ele tinha um modo de ensinar, ou de ter o ministério dele, conduzir o ministério dele, diferente de Jesus. Mas tanto os seguidores de João Batista como Jesus eram o mesmo. É que eu falo, hoje pode ter várias igrejas. Pode ter Universal, da Graça, Mundial. Mas eu não concordo com o batismo com o Espírito Santo. Mas eu concordo com profecia. Mas eu concordo com isso e o outro não concorda. Meu irmão, todos nós somos filhos de Deus, os verdadeiros cristãos. Agora, não foi Paulo que falou para a gente não ficar discutindo a lei? Eu não discuto, eu não debato mais religião com ninguém. E só perde tempo. Por exemplo, eu tenho uma opinião formada. O meu papel aqui é ensinar. Agora, a pessoa não é obrigada a concordar comigo. Por exemplo, eu sou contra o dízimo. Eu sou contra. Mas, aí eu pego um cara que ele crê no dízimo, ele tem a opinião formada dele. Eu vou ficar meia hora debatendo com ele, a minha visão e a dele é dele. Ninguém vai ceder. Porque sou contra o debate. Amém? O cara segue deve estar com o coração dele, o jeito dele. Mas Agora. ninguém cede, Hã? ninguém cede. Ninguém vai ceder. E dependendo da pessoa, Eu estou errado. dependendo da pessoa, se ela for um ministro e tiver os seguidores dele, aí que não vai ceder mesmo. Por causa que tem a posição. Poucas pessoas admitem que estão erradas, cara. Vamos lá então. Então, já era. Não tem como voltar mais atrás. Várias igrejas estão, e até hoje tem isso. A pessoa não concorda com o pastor, eu abro uma igreja para ser contra a doutrina da primeira. Aí o cara que nessa igreja que saiu, abre uma igreja que não concorda, aí é contra as outras duas. Eu falo e repito, uma pessoa que fala, a minha igreja é verdadeira, só a minha igreja é verdadeira, meu irmão, você tem que rever seus conceitos. Instrução humana, abrir um templo, colocar cadeiras, colocar pessoas ali para fazer um set de louvor, alguém cantar um hino, isso é instrução humana. O corpo de Cristo são os verdadeiros cristãos. E isso só vai saber lá na glória. Amém? Porque muitas pessoas dizem que são cristãos, mas a gente não sabe o que a pessoa faz. Amém? Então, tem os bodes e as ovelhas. Naquele dia, você vai ser... Mas, Thiago, como é que eu sei que a pessoa que eu faço parte do corpo de Cristo? Só existe um sinal que mostra que a pessoa faz parte da igreja verdadeira. E não é ser membro de igreja, necessariamente. É ter o Espírito Santo. Aí a pessoa, às vezes você vê assim, caraca, aquele católico ali, vai à missa do dia, adora até santo. Mas, olha como o cara é. Olha como o cara trata bem as pessoas. Olha como o cara paga os compromissos dele em dia. Olha o exemplo que o cara é. Às vezes aquele cara ali, por mais que você não concorde que ele é adora santo, ele pode fazer parte do corpo de Cristo. Mas o cara adora santo. E quantas doutrinas nós também, às vezes, por não conhecer a Bíblia, a gente também não erra. A gente nem sabe. E às vezes conhece a Bíblia e comete. O dízimo é uma. Dízimo é uma. Que a Bíblia não manda fazer e aí o cara vai e faz. A gente tem que parar com essa guerra. Aqui que eu vou falar hoje, tem muito esse negócio de guerra religiosa. Amém? Meu pai sempre falava isso. Futebol, política e religião não se discute. Nesse ponto eu só boto religião e futebol. Amém? Política, mas em outro
termo. A questão era diferente, cara. Hoje falar de política não é não, mano. Dá maior caldo, mano. Vamos lá então. Então, a Contra-Reforma foi o conjunto de medidas que a Igreja Católica fez para impedir tanto que os fiéis saiam da igreja, como também para ganhar aqueles que estão indo para a igreja de Lutero ou para os calvinistas, para a igreja protestante. Então, qual foi a primeira medida que os caras fizeram? Foi constituída uma organização, tipo, essa organização não foi criada diretamente pela Igreja Católica. Foram pessoas que se reuniram e criaram uma organização e depois a Igreja Católica deu aval. Tipo, é oficial, nós aprovamos essa organização. Uhum. E essa organização é conhecida como a Companhia de Jesus. Ela foi criada em 1534 por um espanhol chamado Inácio de Loyola. Amém? Tiago, mas o que isso tem a ver com a Contra-Reforma? Isso é uma das séries das medidas. A Igreja Católica não planejou criar a Companhia de Jesus, mas a ideia foi tão bem aceita que a Igreja Católica deu aval anos depois. É oficial. Então, os membros dessa instituição, Companhia de Jesus, eram chamados de jesuítas. Ah, sei que cara. Jesuíta. O que é o jesuíta? Um jesuíta é um missionário católico. Na verdade, esse termo missionário nem bíblico é. Eu prefiro o termo evangelista, que é na Bíblia. Mas na Igreja Católica, os missionários são conhecidos como jesuítas, que são membros dessa Companhia de Jesus. Amém? E eles tinham um símbolo. O símbolo é um sol com 3 letras. I-H-S. Se você procurar em sites de conspiração, ou muitos cristãos que não estudam e saem falando por aí, que é Íris, eles vão falar que é esse Íris, IHS, é Íris, Horus e Sete, que eram três deuses egípcios. Eu até falei aqui. Cara, o que tem de... Cara, você quer voar no seu ministério? Não cria mentiras, não. Teve um pastor aí na década de 90 que o cara inventava cada coisa. Coisa do diabo. Ou que é isso do diabo. O cara tá jogando videogame, o capeta aparece. Cara, que tem um filme que os Mickey espanca Minnie. Tudo mentira. Quem mente é filho do diabo. Jesus fala isso. Os mentirosos sabem de uma palavra. Procura aí na internet, no Google, IHS. Alguns sites vão falar assim, esse IHS é Isis, Horus e Sete. Mas isso é mentira. Isso é mentira. Isso aí a pessoa que fez isso está agindo de má fé. Ela não quer buscar a verdade. Ninguém busca a verdade com mentira. O que é IHS? É IHS. A pessoa que fala uma mentira que transformada em verdade, ela faz um sofisma. Sofisma é uma meia-verdade. Amém? É uma verdade de falar de mentira. IHS é uma palavra em latim. Uma frase em latim. Que quer dizer... Eu vou botar aqui, ó. Cadê a palavra em latim? Eu sei que é latim, não sei o que significa não. Eu vou falar o que significa. Também vou saber um pouco disso aí. Jesus... O I vem de Jesus, o H de hominum e o S de Salvador. Quer dizer, em latim, Jesus, Salvador dos homens. Mas aí, em latim, o nome Jesus é com I, em latim. Em grego também, né? O I é J, E o grego também. É outra mentira também que eles falam, que o nome Jesus é um nome maligno. Eles falam que porque não tem J na Bíblia. Claro, não tem J na Bíblia, certo? Na grega? Na Bíblia hebraica não tem J. Não, mas... Nem na grega. Mas a letra I, Jesus, quem chamou Jesus Cristo de Jesus foi Paulo. Uhum. Porque no Novo Testamento, os 4 evangelhos, eles eram na língua ainda judaica. Foi às casas de Paulo que começou o texto grego. E aí ele começou a chamar Jesus de Jesus. Em grego, Jesus. Ele podia ter chamado Jesus de Yeshua, que é o nome original dele. Mas falou Jesus. Aí a pessoa inventa aquela mentira. Não, mas só pode falar o nome original de Deus.
Isso dá dois nomes. Não se dá dois nomes. Aí você pega Apocalipse, que fala sobre Apolion, ali Jesus está falando, ó, para os gregos, aquele demônio é conhecido como Apolion. E para os judeus, Abaddon. É. O próprio Jesus está explicando ali A própria Bíblia mostra. que para uns é chamado dessa forma, para outros é outra. Então quer dizer que isso não tem nada a ver. Os judeus podem chamar Jesus de Yeshua, mas nós, os gentios, chamamos de Jesus, de Jesus, que é a tradução de Jesus. Então, o I do grego, o que é o I do latim, é J na língua portuguesa. Amém? Então quer dizer, Jesus, Salvador dos nomes. É um sol, porque ele IHS. Amém? Uhum. Mas o que esses jesuítas faziam? Eu ainda não escrevi muito sobre eles. Mas tem um livro chamado, eu devo comprar ainda, chamado Instruções Secretas dos Jesuítas. Esse livro fala que essa sociedade é uma seita. Então, tem uma coisa macabra aí no meio. Tanto que tentaram queimar esse livro. Aí teve um que conseguiu segurar o livro, não queimou todos. Aí esse cara mandou o cara traduzir. Isso aí tem a ver com a Bíblia Negra? Não sei. Com a Bíblia Negra, aquele culto que eles faziam, negócio negro. Não, missa negra? Não sei. Missa negra, isso aí. Falei Bíblia Missa. Não missa sei, negra. não sei. Às vezes nesse tempo tinha esse negócio de missa negra também. Eu não falo que eu não sei. Tinha a missa negra que eu sei. Não, Que é eu um vou negócio, falar. às vezes é desses caras aí, que é secreto, pô. Eu vou comprar esse livro. Mas vamos lá. Uhum. Porque, tipo, os jesuítas, eles foram os primeiros missionários cristãos a vir para o Brasil. É, isso eu sei. Pregar a fé católica. Então, porque depois, tipo assim, o que eu aprendi nesse estudo? Quando chegar a certa parte, eu vou tentar botar no Brasil a história do cristianismo no Brasil. Amém? Então, os jesuítas foram os primeiros. Vamos lá, então. Eu estava estudando sobre os jesuítas hoje. A primeira leva de jesuítas do Brasil, eu não lembro o ano agora, foi 1500 e pouco. Foi o primeiro governador do Brasil, acho que é São Tomé, que ele chamou os caras para vir para cá. O primeiro, tinha um governador geral, Uhum. o dono do Brasil naquela época. Uhum. Aí ele chamou esse, como se fosse presidente hoje. Aí chamou esses caras para vir para cá. Uhum. Alguma dúvida? Não. Agora eu vou falar qual foram as medidas. Os jesuítas, que são da Companhia de Jesus, eles foram uma organização criada por pessoas, por esse Inácio de Loyola. A Igreja Católica, acho que foi alguns anos depois, ela gostou e deu aval para eles, oficialmente. Acho que foi 6 anos depois, deu aval para eles. Agora eu vou falar sobre quais foram as medidas oficiais que a Igreja Católica fez para tentar fazer as pessoas voltarem para a Igreja Católica. Uhum. Então vamos lá. Isso aconteceu entre os anos de 1546. Nessa época o Brasil tinha 46 anos de descoberto. Entre 1546 a 1563. Então, não sei quantos anos é aquilo. Alguém é bom de matemática? Eu sei lá, cara. O quê? 63 menos 46. 63 menos 46? Tá quase 20 anos ele tá. 32. 63 menos 46? 46, 32. Quanto conto de cabeça? Daqui a pouco eu falo, 5 meses. Eu tô muito Eu afim. acho que é 17 anos. 17 É por quase 20 anos por aí. quase 20 anos. Então, entre esses anos, foi realizado na Itália o que é chamado de Concílio de Trento. Por que esse nome? Porque foi realizado em Trento, na Itália, antes que alguém pergunte. E foram várias reuniões. Eu não sei a certo quantas reuniões foram, mas foram entre esses anos, quase 20 anos. 17 anos. Então, 17 anos. Então, eles começaram a discutir o que poderia ser feito para que a Igreja Católica pudesse reformular, para que as pessoas não pudessem sair da igreja, ou não perder membros para o protestantismo. Então, uma das primeiras coisas que fizeram foi proibir as indulgências. Martinho Lutero foi contra as indulgências, que é o cara vender a salvação. Dá tanto para a igreja que tu tá salvo. Os teus pecados estão perdoados. Aí, cara, isso foi em 1546. Martinho Lutero fez a reforma protestante em 1517.
Então, uns 30 anos depois. É. Por que eles não escutaram Lutero antes? Eles viram que estava errado isso. Pelo menos reconheceram, né? Amém? Aí, uma das coisas que eles perceberam, cara, está proibido venda de indulgência. Amém? Amém. Entre outras foram. Alguém lembra aqui o que é o Tribunal do Santo Ofício? Você pegava pra poder os hereges. É. Jogava os hereges lá. Fazia só pra jogar os hereges. Teve o retorno disso, tá? Fizeram retorno, mas eu botei aqui, ó. Uma das medidas foram retorno do Tribunal do Santo Ofício, que também era conhecido como Tribunal da Santa Inquisição. Pessoas foram mortas e torturadas por conta da sua fé ser contrária à fé trazida pela Igreja Católica. Mas a diferença é que essa Inquisição que surgiu não foi igual à primeira. Foi em alguns pontos da Europa. Não chegou a ser boa parte da Europa antes, porque naquela época era diferente, né? Mas também não deu muito certo. Outra medida que eles fizeram, a criação do Index Liborum Prohibitorum. Isso foi em 1559. O que era isso? Era um manual de livros que o cara podia ler ou não. Não, era um manual de livros proibidos da igreja. Olha aqui, ó, além dos jesuítas, criados em 1534, a Igreja Católica criou o Index Liborum Prohibitorum, quer dizer, Índice dos Livros Proibidos, em 1559, que era uma lista de livros considerados pela Igreja Católica como heréticos. A intenção era proibir os católicos e demais pessoas de terem acesso aos escritos protestantes, de modo a evitar ao avanço da nova fé. Então, eles fizeram uma lista de livros. Esse livro aqui, ó, não pode. Se a pessoa lê aquele livro, é excomungada, ou ela responde por ter lido esse livro. Que é da Bíblia, livro da Bíblia, isso aí? Não, é tipo um índice de livros proibidos. Da Bíblia? Não, de Lutero, do João Calvino. Era um livro protestante. Deve ser as contos podres. Deve ser os registros dos podres. E isso foi em 1559. E a outra medida importante foi a criação do catecismo. Isso eu sabia já, quer dizer... Eu falei, opa! Escreve o catecismo, isso aí. Foi graças a Lutero que muitas pessoas vão para a Igreja Católica hoje aprender a fé católica. O que ele queria. Por que não escutar Lutero antes de acontecer tudo aquilo que aconteceu na Reforma Protestante? Não. Ó, foi quase 50 anos, cara, depois que Lutero tentou que a igreja mudasse, voltasse a ser a igreja que Jesus pregou, né? Então, o catecismo foi criado em 1560. Se eu não me engano, esse catecismo é conhecido como catecismo romano, ou nome parecido assim, eu não guardei bem. Por quê? Porque antigamente tinha outro catecismo. E qual era esse catecismo? Antes desse catecismo de 1560. É o catecismo de hoje. O pai ensinava para o filho. Não era obrigação dos pais ensinar para o filho. Para as crianças católicas. Então, tipo, imagina que eu sou um católico, casei com a Juliana lá na época de 1500, né? Lá na época medieval. Aí, eu não tenho nem a Bíblia, época, e eu ficava lá escutando a paróquia, com o padre lá. Aí eu chegava em casa, filho, vou te ensinar a fé que o papai aprendeu. Aí ensinar pro meu filho aquilo que eu aprendi na paróquia. Não tinha um livro para ensinar o cara, o meu filho, a aprender essas coisas. Isso naquela época. Aí o catecismo... O catecismo foi o que agora? Padres, ou os jesuítas, que são padres e jesuítas, os missionários católicos, já poderiam ensinar a fé para as crianças e demais pessoas. Igual hoje. Hoje não é jesuíta hoje, né? Hoje tem uma pessoa lá, não sei como é que é. Juliana fez, né, Juliana? O quê? Catecismo. Fiz. Primeira comunhão. Eucaristia. Você fez? Não é um jesuíta que te ensinou. Não é um jesuíta que te ensinou. Eucaristia. É uma pessoa da igreja que te ensinou. Catequese. Fiz catequese. Também o nome disso é catequese. Mas, amém? Alguma dúvida? Então a contra-reforma, eu vou repetir. Eram medidas que a Igreja Católica fez
para impedir o avanço do protestantismo. Amém? Para que as pessoas continuassem na Igreja Católica. Eles tentaram rever os seus conceitos. Amém? Sabe o que isso impediu o avanço do protestantismo? Não. Não. Só que, já que eles não conseguiram, então eles partem para a ignorância. O fanatismo religioso, cara, é uma coisa terrível. A pessoa mata em nome de Deus. A pessoa maltrata em nome de Deus. O fanatismo religioso é algo que tem que ser combatido. E foi pelo fanatismo religioso que mais pessoas perderam a sua vida na Europa nessa época. Sem contar as pessoas que morreram na Inquisição, que morreram nas Cruzadas, que a gente já estudou aqui. Certo? Então, nos anos seguintes, aconteceu na Europa um desastre. Guerras e guerras e guerras e guerras e guerras por causa de religião. Guerras e perseguições durante a Europa. Houve realmente um banho de sangue entre os anos de 1545 a 1648. Então dá 103 anos de massacre, de guerra. Que guerra é essa? Católico e protestante. Não é aquela guerra de insultar, não. Ou você adora Maria, ou você dá o dízimo, você não é a primeira igreja, a gente é a igreja e você não é. Não, a igreja é o cara pegar a arma e matar o cara por ser protestante. E o contrário também acontece. Igual eu falei na aula passada, sobre o massacre de São Bartolomeu, que fala sobre aqueles caras que eram calvinistas. Mataram geral. Mataram geral, que eles foram no casamento, enganaram os caras. Então, durante 103 anos na Europa, era um massacre, irmão. É como se fosse católico evangélico com torcida organizada. Então, aquele negócio do Bartolomeu, então... Fazia parte dessa época. Foi parte desse negócio também. Eu botei aqui, ó. Houve realmente um banho de sangue entre os anos de 1545 a 1648, graças às guerras de católicos protestantes. Uma delas já revelamos aqui na aula passada, sobre o massacre de São Bartolomeu. Esse massacre de São Bartolomeu também está listado aqui nessa época. Tá bem? Só que uma hora a guerra ia acabar. Por quê? Porque com guerra a economia ia quebrar. Já estava quebrando ali. As pessoas estavam gastando ali na guerra. Então não tinha como produzir. Então chegou uma hora que a Europa já estava toda quebrada já. Aí o que eles fizeram? Bora fazer uma trégua. Repare, a guerra durou 103 anos. Às vezes a criança nasce, já estava inserida na guerra e nem sabe por quê. Ou às vezes o cara está lutando na guerra e nem sabe por que está lutando. Por quê? Porque está acontecendo, então tem que lutar. Então chegou uma hora que eles se reuniram ali. Não foram os caras que começaram a guerra inicial e tentaram fazer um tratado para que pudesse ter a paz ali na Europa. Amém? Amém. Eu botei aqui, ó. As guerras só acabaram quando houve algo chamado Tratado de Paz de Westfália, que é uma região da Alemanha. Amém? Só que durante a tentativa do Tratado de Paz de Westfália, os caras estão imaginando isso, existiu outra guerra ainda, além da guerra entre católicos e protestantes. Essa guerra durava entre o ano de 618 a 1618 a 1648. Ele era conhecido como a Guerra dos 30 Anos. E qual é o motivo dessa guerra? Não era só a guerra, eu sou católico, você é protestante, eu sou protestante, você é católico, um tem que morrer. Não. Já era outro motivo, era qualquer motivo, já era motivo para passar a faca no outro. Aí os motivos eram religioso, cultural, comercial e territorial. Então, o mundo medieval, meu irmão, era nego passando a faca no outro, cara. Essa guerra de 30 anos era pior, porque não tinha nem... Às vezes o cara pisou ali, ou atropelou a ovelha do cara, ou a vaca do cara, ou machucou um animal do cara, o cachorro, o cara, não, eu vou te matar por causa disso. Aí é guerra. Isso é a guerra dos 30 anos. Então, com esse tratado de paz de Westfália, ele acabou com essas guerras de 100 e poucos anos, com uma guerra dos 30 anos.
Então, a trégua chegou quando uma conferência de paz foi iniciada com mais de 100 unidades políticas envolvidas na guerra em uma região da Alemanha conhecida como Westfália. Não sei pronunciar isso não. Por isso que o nome desse tratado é Westfália. Westfália. É o lugar lá, cara. E como é que resolveram o problema da religião? Aí, a ideia que os caras tiveram. Você mora onde? Ah, eu moro na Worms, na Alemanha. Quem é o governador lá? Eu não sei o governador aqui, vou supor um nome. Ricardinho. Ah, é? E qual a religião do Ricardinho? Católico. Então, a religião lá em Worms é católica. A religião lá, que domina lá. É assim que eles fizeram o tratado. Fulano, você é da onde? Eu sou de outro país da Europa, da França. Ah, é? Qual é o governador de lá? É o Francisquinho. Francisquinho, qual a religião dele? Ele é protestante. Então, a religião lá na França, naquela região, vai ser protestante. Aí, para acabar com essa guerra religiosa, a religião do governante era a religião daquela área. Aquele país. Não chega nem a ser aquele país. Uma região. Um bairro ou uma cidade. Amém? Ou seja, não tinha liberdade religiosa pra ninguém. É. Porque eu tinha que seguir a religião, todo mundo seguia. É. Não podia escolher. Mesmo que se pensasse diferente. Se eu tenho aquela aveia quaker, Se eu tenho, aí, Algum... produto? tem, mas farol de aveia, mas não é quaker não. Não, Tem do quaker? É que é um símbolo. O símbolo do quaker? Tem alguma coisa da quaker aí? Eu vou falar agora sobre o quaker. Aí você vê assim, pô, que cara é aquele que a gente vê lá na cereal, ou Dos produtos, aveia, quaker. os produtos, aquele cara com um chapeuzinho assim, ó. Aqueles caras são cristãos. Você não sabe quem são, você não sabe qual é a ideia de quem são aqueles caras, né? Não A tem. gente vai aprender agora sobre eles. Esses caras também fizeram parte da história da igreja. Era cristão também aqueles caras. Até o nome Quaker era o nome do movimento deles. Amém? Então surgiu, é que eu falei pra vocês. Tipo, quando Lutero fez a oportunidade e fizeram o protestátil, muitas pessoas começaram a ter suas próprias visões e começaram a criar suas próprias igrejas. Então não tinha como voltar atrás, porque a cada dia nasceu uma igreja diferente. Aí nasceu 3 principais: luteranos, anabatistas e calvinistas. Uhum. Aí na Inglaterra nasceu os Quakers. E eles tinham uma visão totalmente diferente dos luteranos, dos calvinistas e dos anabatistas. Eu não sei se todos usavam aquele chapeuzinho, né? Aquele chapeuzinho. Assim. Cara, depois que eu aprendi sobre os Quakers, eu falei, não, tudo que eu puder comprar, eu vou comprar. Pois ele é Marco Feliciano, tá? Foi o Marco Feliciano numa pregação que falou desse cara. Mas até a guarda francesa usava aquele chapéu. Não, sim, mas... Não, o guarda usava o chapéu lá, mas eles tinham uma roupa própria, os Quakers. Vamos lá então. Negócio branco. É. Orelhinho branco. O Quaker, ele foi criado na Contra-Reforma, na época da Contra-Reforma, em 1652. Eu pensava que o Quaker é o nome do fundador, não é não. Não, sabia que é o nome do movimento, não sabia que O nome do fundador do Quakers, dos Quakers, aqueles caras da caixa de aveia, é George Fox. Eu acho que é o cara da embalagem de aveia, que o cara usava o mesmo chapeuzinho. No desenho que eu vi, não tinha muitos caras de chapeuzinho. Uhum. Mas o fundador tinha aquele chapeuzinho. Mas uma coisa que a gente pode pesquisar depois, cara. O estudo aqui é só um básico. Uhum. Que é para abrir a porta para que você possa buscar o conhecimento por si mesmo. Aqui só dá o primeiro passo. Só o primeiro empurrãozinho assim, ó. Uhum. Amém? Então, eu pesquisei o que significa a palavra Quaker. Eu vi 2 definições. Eu creio mais na primeira que eu vou falar aqui, que eu botei no estudo. A palavra Quaker, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei a palavra Quaker e botei no Google Tradutor, cara, pra ver o que significa. Vai ser meio estranho. Botei Quaker em inglês. Não sei inglês? O que quer dizer Quaker? Sabe o que quer dizer, segundo o Google Tradutor? Quaker. Não tem noção. Não! Quaker
quer dizer quacre. Quer dizer Q-U-A-C-R-E. Não sei, eu entendi. Certo? Segundo eu vi no site, quacre era uma... Os caras que não gostavam deles chamavam eles de quaker, que se não me engano é tremedeiros. Aí eu falei, não levo muita fé nessa informação não. Eu vou pensar que eu posso estar errado, mas que quacre Os é... caras, tipo, eles Deus, os caras veem esse tipo de negócio, os caras gostavam deles mesmo. E eles tinham uma sociedade. Os jesuítas, eles tinham a Companhia de Jesus, como eu falei. Os caras que faziam parte da Companhia de Jesus eram chamados jesuítas. O cara que fazia parte dos quakers não era Sociedade dos Quakers, era Sociedade dos Amigos. Amém? E qual era a doutrina que os quakers pregavam? Primeira, eles não tinham hierarquia. Tipo, eu sou pastor, então eu sou pastor, eu tenho autoridade sobre todos vocês. Eles viam que todas as pessoas eram iguais. Amém? Então, na igreja do Quaker, não adianta o cara chegar lá, que é pastor, e vai sentar lá na frente no primeiro banco para depois dar oportunidade, enquanto o irmãozinho que vai lá um mês não tem oportunidade porque é irmãozinho. E eles não tinham isso. Outra coisa também, qualquer um podia entrar na igreja deles. Qualquer um. Eles não tinham... eles nem ficavam discutindo, cara. Esse negócio, até a tua religião católica, então não tu vai entrar não. Você não quer ser baixo do Espírito Santo? Ou é pentecostal? Não. Qualquer um podia entrar na igreja deles. E qual era a doutrina básica deles? Eles acreditavam que a pessoa tinha que ter, sentir a presença de Deus pessoalmente. Ter experiências com Deus, ter manifestações divinas de Deus. A nível pessoal. É isso que eu e meu irmão sempre fala isso. Nesse ponto a gente tem algumas coisas parecidas com os quakers. Por quê? Você não precisa ser pastor ou ser algum cargo para você ter comunhão com Deus ou ter experiências com Deus. Na verdade, a gente incentiva que você busque a Deus para que você possa ter as suas próprias experiências e depois contar pra gente. Deus não morreu. Deus não é um personagem da Bíblia que a pessoa vê lá, é só um personagem igual o Rei Arthur. Não, ele é real. E ele está entre nós através da pessoa do Espírito Santo. E mesmo com o Espírito Santo, ele ainda aparece. Jesus pessoalmente sai do céu e vem para a terra também fazer algumas coisas. Amém? Então, essa sociedade dos amigos foi criada na Inglaterra. O que eu vi, eu não botei aqui no estudo, mas existe uma igreja chamada Igreja Anglicana que não concordou, eles não concordaram com algumas coisas. Aí fizeram esse movimento. Mas os quakers, eles não ficaram na Inglaterra. Por causa da perseguição, eles olharam assim, aí, vamos embora para a América? Então eu tô aqui traduzindo. Então. Pensava que eles eram de lá? Não, eles estão na Inglaterra. Então, eu não sabia, pensava que era de lá. Pô, aqui tá pegando fogo na Europa, guerra dos 30 anos, guerra de religião. Pô, nosso movimento aqui vai acabar assim. Imagina se estiver numa província que o governador é católico. Vai matar eles, porque o treinador adversários. Aí eles pensaram, vamos embora para a América. É um continente novo, recém-construído. Recém-construído não, recém-descoberto. Dá pra gente ir lá e lá a gente faz uma colônia. Boa ideia. Aí os caras saíram da Inglaterra e foram para a América. Amém? Sabe outra coisa interessante também que tinha na igreja deles? Às vezes eles ficavam em silêncio. E um falava assim pro outro, assim, pensava. Quando todo mundo ficava em silêncio, que eles pensavam assim, Deus vai falar com alguém aqui. E todo mundo ficava em silêncio, até um ter uma experiência que Deus falar, e falar assim, Deus falou comigo isso. Tipo a revelação mesmo. Tipo a revelação. Eu vi isso também em algumas igrejas, assim, pentecostal aqui. Certo? Claro que algumas eu vi era mentira, a pessoa quer forçar. Mas os quakers tinham isso. Eu acho que eu não vi nem que eles tinham fazer isso. Pode ter acontecido, mas registro de todo mundo ficar em silêncio e alguém receber a mensagem divina. Amém? E isso eu achei bem interessante. Amém?
Outra coisa também, eles foram para os Estados Unidos, eles não ficavam só na palavra, igual a pessoa hoje. Faz aquela cara de bondosa, que igual um cara, falso profeta que tava pedindo dinheiro pra mim. Aí o cara fica botando um WhatsApp, aqui dentro da cesta básica, ó. Pô, cara, você vai fazer as coisas pra que filmar, cara? Pra que filmar, cara? Aí sabe o que esse cara faz? Entrega de cesta básica, filmando, pra depois falar assim, ó, ajude com a tua oferta. É uma desculpa pra você dar dinheiro pra ele. Então, os quakers, eles faziam as coisas, certo, por amor ao próximo. E eles foram responsáveis nos Estados Unidos por diversas causas humanitárias. Eles falam que a mão de fazer as coisas não precisa saber. Exatamente. E eles, todos os quakers, eles eram pacificadores. Eles não usavam armas e não usavam violência. Ou seja, se o cara entra no movimento deles, Sociedade dos Amigos, ele não podia, ele não batia, por exemplo, se eu fosse um quaker, eu briguei com a Juliana, na época medieval, viu, né? Nós hoje somos quaker, usando aquele chapeuzinho, aí eu brigo com ela. Ela vem me dar um soco na cara. Certo? Ou alguém vem, bate em mim, invade a minha casa. Como quaker, eu não ia revidar no cara. Porque eles não batiam nas pessoas. Eles não usavam violência em posse nenhuma. Mesmo se fossem ameaçados. Ou seja, se eu fosse alguém que me bater, tivesse minha casa com a Juliana que ele me bateu e eu fosse um quaker, eu ia apanhar até morrer. Porque eles eram pacificadores. Eles não usavam armas e não feriam as pessoas, mesmo depois que apanhassem. Talvez eles usem aquela máxima de Cristo. Se você dá a face, oferece a outra. Uma vez eu contava quando eu era um garoto, lá na igreja do Pastor Aldo, eu expliquei isso pra ele, aí o moleque brigou na escola, cara. Aí o cara deu um maior socão nele. Aí ele falou assim, ó, agora vai desse lado que tá faltando. Acho que a mãe dele reclama comigo isso. Aí eu falei, o Tiago me ensinou que tá na Bíblia. Ah, mas tem que ser defendido, mas Jesus não ensinou isso. Talvez os quakers usaram isso, essa parte de Jesus. E Jesus nunca levantou a mão para ninguém. Amém? Então lá os quakers, eles foram contra a escravidão. Naquela época os Estados Unidos tinha a escravidão. Foram contra os maus tratos contra o prisioneiro. Os prisioneiros lá, prisioneiro em qualquer época é maltratado. Eu não estou falando aqui para definir bandido não. Mas qualquer época da história, o prisioneiro sempre foi maltratado. Tipo abuso, né? Foi abusado. Judiado. O policial vem, chuta o cara usa aquelas correntes, joga comida assim pro cara. Sempre os presos sempre foram maltratados na história. E eles eram contra isso. Vamos dar um tratamento justo para os prisioneiros. Isso não é ser preso, eu acho que ser um mendigo. Não, mas a causa deles era, uma das causas deles era os prisioneiros. Eles julgavam um julgamento justo. Tá, o cara tá preso, o cara errou, mas ele é um ser humano. Amém? E também contra os maus tratos contra as mulheres. A mulher hoje apanha. Mulher hoje. Entendeu? O homem que é homem não bate mulher. Homem que é homem não bate mulher. Eu sempre falo isso. Homem que é homem que bate mulher é que não bate outro homem. Aí desconta na mulher. Se a mulher hoje apanha, que a gente vê os casos aí, imagina a época medieval. Que a mulher era vista como nada. E eles foram, os caras, não, vamos dar direito para as mulheres também. Elas não podem sofrer, não podem receber maltrato. Ou seja, eles fizeram uma causa nobre pela vida das mulheres. Aí eu falo, muitas pessoas não conhecem a história da igreja e ficam apontando pedra. Hoje, o que as mulheres têm, direito das mulheres, por exemplo, sobre a questão de tratos, começou com os quakers. Por mais que hoje tenha as mulheres têm todos os direitos, mas aqui começou com os quakers. O pontapé inicial foi com ele. O pontapé inicial foi com ele. Eu não vi em nenhuma parte da história um movimento que tentou, pode ter acontecido isso. Mas em 1652, século XVII, amém?
Amém. Aí você pode ver que eles estavam à frente do tempo deles, cara. E eles criaram algumas organizações. Sabe uma que eles criaram? Greenpeace. Isso. Aquela de Greenpeace, floresta, de ecologia. ecologia, defender os animais, o ativismo ecológico. Quem ajudou a criar o Greenpeace foram os Cockers. Cara, olha o que eles fizeram pra história, cara. Tipo, eu não concordo muito com certas coisas do Greenpeace. Certo? Questão de carro elétrico, já até enquanto eu cadê o Greenpeace, falei, pô, você tá bom, tá lutando dos animais e tal, mas o carro elétrico. Eu não vejo você lutar pelo carro elétrico. E também pelo Anistia Internacional. Eu não entendi muito isso, mas algo que é Anistia Internacional é usado até hoje, no mundo todo. Eu não pesquisei muito sobre isso não, mas eles também têm dedo dos Quakers. Aí você vê, cara, quanta coisa boa os caras criaram. Os caras lutaram pelos direitos que os pretos possam ter um tratamento melhor, pelos direitos das mulheres, que as mulheres possam ser melhores tratadas, certo? E na igreja deles não tinha esse negócio de hierarquia. Ah, outra coisa também. Eles tinham o mesmo nome que o meu irmão. A Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus. A Bíblia só é um testemunho que confirma Jesus. Eles não endeusavam a Bíblia, como a gente vê hoje. O que eu vejo a Bíblia hoje? A Bíblia é a nossa ferramenta para a gente aprender de Deus, sim. Claro, não vou negar isso. Mas a Bíblia hoje é como se fosse aquela serpente de bronze que Moisés colocou no deserto. Moisés colocou a serpente no deserto porque as pessoas estavam morrendo de cobra lá, de cobras venenosas, picavam e matavam os israelitas. Aí o pessoal vai reclamar com Moisés. Pô, Moisés, as pessoas estão morrendo aí, fala com uma coisa, tu é o nosso líder. Aí ele foi, segundo a instrução de Deus, fez uma serpente de bronze. Então a pessoa que era picada pela serpente, ela olhava para a serpente de bronze e era curada, não morria. Ou seja, Deus criou ali aquele instrumento para que as pessoas pudessem ser abençoadas. O que as pessoas fizeram? Começaram a adorar o objeto. Chamaram aquela serpente de Neustã. A Bíblia é a mesma coisa, a Bíblia. Essa Bíblia aqui. A Bíblia foi algo que Deus nos deu para abençoar, não para idolatrar. A Bíblia é a palavra de Deus. Meu irmão, o Espírito Santo é ele que vai nos ensinar as coisas, até da Bíblia. Hoje em dia as pessoas respeitam mais a Bíblia do que a Deus. Se eu chegar e falar assim, Deus pode fazer uma coisa contra a Bíblia? Aí a pessoa fala assim, não, pode não. Deus não pode contra a palavra de Deus. Cara, Deus pode fazer o que quiser, cara. Deus, ele pode fazer o que quiser. Essa é a verdade. Aí as pessoas ficam, não, então Deus, ele está submisso à Bíblia. Aí os caras ficam, aí o que os caras fazem? Eles ficam estudando Bíblia, só estudando Bíblia, achando que mais conhecimento de Bíblia é conhecimento de Deus. Isso é mentira. Você não conhece Deus lendo a Bíblia. Você pode conhecer, talvez, o lado histórico, o que ele fez na época de Moisés, na época de Abraão, o Apocalipse. Mas conhecer Deus, isso é pela oração. Os quartos entendiam isso. Tanto que, cara, imagina, os caras, vamos ficar tudo em silêncio que Deus vai falar. E Deus falava. Amém? Por quê? Tiraram aquela coisa da Bíblia. Aí, o dia de hoje é assim. Se Deus usar alguém profecia, o cara vai pegar a Bíblia. É igual aquela piada do Simpson. Vamos ver se está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. É quando Deus entra na história do filme, no velho lá, aí pega o livro, mas esse livro tem resposta. Isso eu acho engraçado no dia. Aqui não estou invadindo a Bíblia, não. A Bíblia é a nossa ferramenta para a gente aprender Deus, sim. Mas não, como foi na aula passada, é o conhecimento. Mas ela não vai te dar graça, que é a comunhão com Deus. Isso é pessoalmente entre você e Deus. E os quartos tinham isso. Amém? Amém. Botar o Deus acima de tudo. Segundo que para a gente finalizar, os quartos também tinham o mesmo culto protestante. Que a pessoa lê um hino, a pessoa canta um hino, a pessoa lê uma palavra da Bíblia, faz uma pregação. E tinha esse momento que todo mundo fica em silêncio
até esperar eu falar. E eu não duvido não, meu irmão. Eu não duvido não. Amém? Sabe por quê? Para finalizar, as pessoas profetizavam na época do Antigo Testamento? Não, por quê? Porque tinha o Espírito Santo. Já fez isso no estudo sobre isso. Os profetas, todos os profetas tinham o Espírito Santo. Por isso profetizavam. Ah, o Espírito Santo estava na terra. Não, ele estava sim. Só que depois de Jesus, que o Espírito Santo veio para todos os homens. E onde você mostra isso? Quando Moisés estava um dia, Deus falou para ele assim, ó, eu vou tirar o Espírito que está em você e vou colocar nos 70 anciãos. Você pode procurar aí na Bíblia. Quando o Espírito saiu, o Espírito Santo, ele estava em Moisés. Por isso que Moisés profetizava. Saiu de Moisés e foi para os anciãos. Qual foi a primeira coisa que os anciãos fizeram? Profetizaram. E segundo a Bíblia, assim que o Espírito Santo saiu, eles nunca mais profetizaram. Eu já fiz um estudo sobre isso. E por que você está me falando isso, Tiago? Naquela época, o Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas. Hoje, através do sacrifício de Jesus Cristo, ele está disponível a todos nós. Ou seja, ele está disponível para mim e para você, meu irmão. Se a gente buscar ele, ele está dentro das pessoas que são a igreja verdadeira, do corpo de Cristo, ele vai falar contigo e vai te dar em profecia. Todas as profecias vêm do Espírito Santo. Amém? Então, existiam dois cultos. O culto normal, protestante, e de vez em quando tinha esse culto que Deus começava a falar. E dificilmente vejo isso na igreja hoje. O culto de... Espera aí, pessoal. Deus vai falar. Aí Deus vai começar a falar. Dificilmente eu vejo isso hoje. Porque Deus nem entra. Ele não deixa Deus entrar. Jesus fica lá de fora da porta. Só quer fazer pagar a conta. Então, eu vou deixar bem claro aqui. Eu não sou contra a aprender a Bíblia. Só espero que se separem as coisas. Eu mesmo já li a Bíblia 2 vezes. E vou continuar lendo a minha vida toda. Amém? Mas, enquanto eu busco o meu conhecimento histórico de Deus, eu também quero buscar o conhecimento pessoal de Deus. E esse conhecimento pessoal, eu vou repetir aqui, não vem de conhecimento de Bíblia, não vem por teologia, não vem por palavra de pastor. Esse conhecimento vem apenas de Deus. E só vai ver quando você ouvir a voz dele. E para finalizar esse estudo, você pega aquela passagem que diz: chegai-vos a Deus, e ele chegará até vós. No momento que você chegar até ele, ele vai chegar até você. E se eu não estou enganado, esperei com paciência no Senhor. Esqueçamos 40. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. E se ouviu meu clamor, quer dizer, ele respondeu minha oração. Ele falou comigo. Porque todo dia eu escuto a tua oração. Mas naquele sentido da frase, se ele ouviu meu clamor, quer dizer, ele falou contigo, ele respondeu a tua oração. Amém? Então, eu quero agradecer a todos que assistiram a nossa live ou que assistiram pelo YouTube. Aqui, a gente está fazendo lives toda segunda e toda quinta-feira. Quinta-feira são os estudos e segunda-feira são os cultos. E em outros dias da semana eu posso entrar ao vivo ou alguém que dá célula. Senhor, obrigado por esse estudo. Por quem assistiu esse estudo, Senhor, esteja com todos nós, Senhor. Durante essa semana, alegra nossos corações, Senhor. E que segunda-feira possamos estar aqui, Senhor, para te adorar e te servir. Amém. Foi longa